Hoje falarei sobre um assunto que muitas pessoas se perguntam: será que Deus é o mesmo Jesus? Um argumento o fato de Jesus estar junto de Deus de que ele não seria Deus. Ao ouvirmos falar da Trindade, logo pensamos que são três separadamente: Deus, o Pai, Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, certo? Mas se lermos a Bíblia, poderemos ver capítulos que apontam que sim, Deus é o próprio Jesus. Então vamos à pergunta: Jesus é Deus? Sim. Jesus é Deus. A Bíblia deixa isso bem claro. Deus é uma trindade, três em um. Pode parecer estranho, mas Deus é maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo. Somos criaturas, obras do Criador. O que os homens sabem sobre Deus foi revelado pelo próprio Deus através do Filho por meio do Espírito Santo. Vemos em Lucas, capítulo 10, versículo 21 a 24. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vós digo que muitos profetas e reis desejam ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Jesus afirma que é Deus no versículo 24 de Lucas capítulo 10. Jesus é o Filho de Deus, está com Deus e é Deus. Lemos em João capítulo 1, versículo do 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que a testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vinha ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Veremos em outros capítulos da Bíblia que apontam que Jesus é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos desde o princípio. Ao vir para a terra, o Filho tomou forma humana. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Há pessoas que argumentam o fato de Jesus estar junto de Deus de que ele não seria Deus. Na verdade, só a essência de Deus poderia estar com Deus desde a eternidade, pois antes de tudo, só Deus existia. Lembre-se, Deus é a Trindade, mas é um só. Outras passagens são muito claras ao afirmar que Jesus é Deus. Jesus afirmou ser Deus. Jesus não disse exatamente essas palavras: Eu sou Deus. Assim como não há nenhuma referência bíblica que ele tenha dito: Eu sou homem. Mesmo assim, o evangelho cristão se encontra várias formas que Jesus afirmou ser Deus. Jesus deixou que as pessoas o adorassem. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Jesus não recusou ser adorado. Jesus era judeu, e os judeus acreditavam que só deviam adorar a Deus, nunca aos homens. Jesus perdoava pecados. Vemos em Marcos, capítulo 2, versículo do 5 ao 7. Ele não estava perdoando pecados feitos contra ele próprio, mas todos os pecados das pessoas. Aos religiosos da época ficaram chocados porque só Deus poderia perdoar os pecados, visto que todo pecado é uma ofensa contra Deus.
Jesus afirmou ser o Eu Sou. Quando Moisés perguntou a Deus qual era seu nome, Deus respondeu: Eu sou. Jesus afirmou ser o Eu Sou quando foi questionado quem ele era, e os judeus quiseram matá-lo quando ouviram a resposta, pois estava claro que Jesus afirmou ser Deus. Jesus disse que ele e Deus eram um. Isso seria o mesmo que dizer eu sou Deus, tanto que os judeus, ao entenderem isto, tentaram apedrejá-lo. E esse assunto, que se Jesus é Deus, vai ficando por aqui. Espero que os amados irmãos e irmãs tenham compreendido o assunto. Deixarei na descrição os versículos da Bíblia onde afirmo que Jesus é Deus. Peço para que deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.